Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje vamos falar sobre os mistérios que envolvem os símbolos sagrados, o que se revela por trás de um símbolo, qual é o significado que um símbolo sagrado contém. Não vou especificar símbolo por símbolo ou alguns símbolos das religiões nesse vídeo. Vou falar deles em outros estudos para que a gente possa compreender o que existe de sagrado, o que existe de consciência por trás de cada símbolo. Eu já falei num vídeo anterior aqui no canal sobre a iniciação à simbologia sagrada, para entendermos, para sabermos interpretar as escrituras sagradas, não só a Bíblia, mas as escrituras de todas as culturas, porque o símbolo ele é um pertencimento à humanidade. Sempre houveram símbolos para expressar algo que é transcendente ao pensamento humano em todas as tradições filosóficas, em todas as filosofias, em todas as religiões, em todas as crenças. Sempre o símbolo esteve presente e foi colocado também como uma simbologia para descrever as escrituras sagradas de todas as culturas. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão do que se revela por trás de um símbolo sagrado, qual é a sua importância dentro do contexto da humanidade, tá certo? E depois nós vamos começar a discorrer sobre os verdadeiros significados dos símbolos iniciáticos. Vamos falar sobre vários deles que inclusive estão na Bíblia: árvore, dragão, serpente, bode, carneiro, pentagrama, enfim, vamos falar de vários desses símbolos no decorrer das aulas, tá bom? Então, pessoal, o símbolo, como eu já havia falado em outro vídeo, ele é uma chave que abre portas para o conhecimento, é um portal que nos dá acesso a um conhecimento que muitas vezes nós não enxergamos. Por isso que eu falo que o símbolo ele contém uma consciência que nos dá entendimento de algo. E desde sempre, como eu falei, o simbolismo esteve presente em todas as religiões, tradições, nas filosofias do mundo. Portanto, os símbolos eles são importantes porque nos passam um entendimento sobre aquilo que nós não podemos compreender da realidade abstrata ou espiritual. Então, quando se fala de Deus, se utiliza-se de símbolos, se utiliza de termos. Quando se fala de criação do universo, se utilizam-se de termos. O próprio nome Cristo é um termo designado como algo simbólico para expressar algo maior. E existe um sistema ou um conjunto de símbolos que expressa essas ideias e os fatos também da vida cotidiana, não só da parte espiritual, a parte transcendente. Porque o símbolo ela é uma linguagem compactada, é algo singular, mas que expressa algo maior, algo transcendente. Então, um único símbolo ele pode conter muita informação, na maioria das vezes tendo ele a sua polaridade, ou seja, um símbolo é sempre dual. Como tem o lado positivo, ele tem o seu lado negativo também. Nem todos, obviamente, mas a maioria deles sim. Por isso ele nos serve como um veículo de compreensão e conexão com outras realidades. É como se através do símbolo nós pudéssemos ter consciência para interpretar o que está além do nosso entendimento. Então, sem sombra de dúvidas, é uma forma de conexão com o nosso interior e que nos dá, assim, uma consciência, como eu disse, daquilo que nós não compreendemos ou vemos ainda. Então, nós podemos dizer que cada símbolo sagrado é um ponto de consciência para nós. É um portal que abre o nosso entendimento para aquilo que ainda não obtemos através do conhecimento formal. Então, os símbolos eles revelam os conhecimentos espirituais, eles nos revelam os conhecimentos que podem nos ajudar na busca da verdade e que podem, sim, nos ajudar a interpretar da forma correta, os livros sagrados de todas as épocas, especialmente a Bíblia, que é repleta de símbolos, tá certo? Então, pessoal, a pergunta primordial: o que são símbolos? Muitas pessoas elas entendem o símbolo como algo superficial, mas nós podemos dizer que o símbolo é o material que representa o imaterial. É o inteligível que explica o espiritual.
ou seja, é aquilo que está além da nossa compreensão, que ela está além da nossa capacidade intelectual e que consegue nos conectar com o que é espiritual, ou aquilo que transcende a nossa capacidade de compreensão. Portanto, é uma linguagem que revela o oculto, esconde o mistério por trás dela. Revela através do símbolo algo sagrado. E é por isso que através do símbolo nós podemos adentrar em uma outra realidade, fazendo conexão com o espiritual, que é a verdadeira realidade. Então, alguns exemplos de simbologias que existem na própria Bíblia, de fácil compreensão, que eu acho que todo mundo conhece, vou citar aqui 3, por exemplo, o leão. O que o leão representa? O leão da tribo de Judá, né? Ele representa o que? Ele representa a força, representa o domínio, o poder. Apocalipse 5:5 faz essa expressão. A pomba, né? Que ela representa o que? A pureza, a paz, representa uma consciência divina, que é o Cristo. Quando se manifestou lá no batismo de João, né? Então a pomba, como João 1,32 fala, tem essa consciência divina de pureza. A espada, além de ser um artefato usado na alta magia, nas ordens secretas, ela representa a energia que limpa o caminho, que esclarece a dúvida, cortando laços que nos prendem no medo e na ignorância. Então fala que a escritura lá em Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta e discerne tudo, né? Então a espada em especial, ela representa o que? A luta, o confronto com nós mesmos para podermos alcançarmos a vitória, ela representa a iluminação. Portanto, é aquilo que eu falei anteriormente, um símbolo ele compacta muitas informações que podem nos revelar algo maravilhoso dentro do contexto da verdadeira interpretação. Então o símbolo, para poder despertar a nossa consciência, porque ele é algo que vela, que esconde uma consciência, um poder atrás dele, por trás dele. Então o símbolo, para poder despertar a nossa consciência para algo maior, ele precisa ser uma chave, ele precisa ter, digamos, uma função, né, para que se tenha valor. Porque só o símbolo, falar dele, entender ele, não adianta nada, é teoria. Então, por isso nós não podemos confundir símbolo com superstição, né? Como eu falei, existem símbolos que são exteriores, que eu já disse no vídeo anterior, são aqueles símbolos que trabalham no nosso corpo vital e energético, o corpo físico, que são símbolos de superstição, o trevo de 4 folhas, o pé de coelho, o pé de cabra, enfim. Existe a ferradura, existem amuletos que atuam na parte exterior, ou seja, de fora para dentro. Então não tem conexão com nós mesmos. São símbolos supersticiosos. Existem os símbolos que atuam na nossa mente e no corpo astral, que é conhecido então como a Goécia ou Goetia, que trabalha com forças ocultas, que muitas vezes são perigosas, por se tratar de algo que a gente não conhece. Estamos adentrando num mundo desconhecido. E existem os símbolos que são considerados como os sagrados, que são aqueles que representam o divino através do nosso espírito, que nos trazem uma evolução consciencial, né? Então, não é algo externo para o interno, mas sim ao contrário, é algo interno para o externo. E a gente pode usar essas simbologias para ter maior desprendimento das coisas materiais e buscar adentrar o reino espiritual? Sim, nós podemos, e nós vamos falar sobre isso numa outra aula, porque o símbolo, irmãos, ele expressa uma verdade de dentro para fora. Então, como nós somos seres humanos que viemos da Terra, isto é, seres com todos os princípios elementares da Terra, e em nós mesmos nós possuímos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e por último nós somos considerados como a grande obra da criação que constituiu e constitui até hoje o reino humano, né? O homem, assim por assim dizer. Então no ser humano está todo o conhecimento da terra, irmãos. A consciência que a sabedoria da natureza possui está em nós. Existe um ditado que diz, né, a natureza é sábia naquilo que faz. Então, essa sabedoria está dentro de nós, está em nós, na nossa constituição.
pois se tratando de constituição corporal, nós somos formados pela própria natureza. Mas o nosso espírito foi formado foi criado, foi feito por uma inteligência superior que criou a própria natureza. Então, o homem tem conhecimento, mas precisa de sabedoria. Então, são coisas distintas, conhecimento e sabedoria. E Jesus mesmo nos disse para aprendermos a ter sabedoria com a natureza através de simbologias. Que ele disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então veja, irmãos, que Jesus utilizava das parábolas como uma simbologia a simbologia da própria natureza, né? Utilizando nas parábolas para poder explicar algo maior. E qual seria então a função de um símbolo sagrado, irmãos? Ele é como um mapa, tá? Como eu disse, uma chave que abre os mistérios do interior do homem. Então todo símbolo ele representa tanto o macro como o microcosmos e que indicam sempre um retorno ao centro, ou seja, à origem, a uma reintegração da manifestação no seu princípio. É o retorno para casa. E alguns desses símbolos eles podem ser utilizados para expressar isso, como o labirinto, a mandala, né, a escada de Jacó, a porta estreita, o círculo, enfim, os símbolos sagrados eles estão presentes em todas as religiões, né, porque representa a fé do ser humano, a esperança, a natureza, a vida, o universo. E nas demais aulas nós vamos buscar compreender o seu significado verdadeiro, vamos aqui buscar entender qual é a sua praticidade na nossa vida, sem falar de magia, sem falar de ritual, nada disso, tá? É uma questão de mentalização, é uma questão de conexão de energia com o símbolo, que nós iremos falar sobre isso em um outro momento. Hoje eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído com mais esse estudo. Se gostou, deixa seu like, se não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos estudos, compartilha se for do seu agrado. Desde já meu agradecimento, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!